Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar aí só mais uns minutinhos para a gente aguardar o pessoal chegar. Você que está entrando agora, coloca aí no chat, comenta de onde você está falando. Quero ver aí, quero ver o pessoal de onde que é, como você chegou nessa live, né? Boa noite, Marisa. Quem se sentir à vontade também pode colocar aí no chat qual que é a expectativa com essa live, o que está esperando, por que você está aqui. É bem legal a gente poder ver isso depois, assim, para a gente rever, ver se conseguiu atender a expectativa de todo mundo. Então, se você se sentir à vontade, se sentir confortável, coloque aí no chat o que você está esperando dessa noite de hoje, né? Eu espero poder atender aí a expectativa de vocês. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Bom, então já damos 4 minutinhos aí de espera. Vamos começar então. Meu nome é Júlio, para quem não me conhece. Eu vou falar bastante coisa da minha história, eu vou usar minha história como pano de fundo para essa live. E então eu vou falar bastante coisa com bastante detalhe mais para frente um pouco, tá? Mas antes disso, eu queria dar alguns avisos paroquiais, tá? Primeira coisa, esse projeto é parte da iniciativa da Escola Livre. A Escola Livre é também uma iniciativa da Associação Grão Saber, que é uma ONG aqui em Curitiba que mantém uma escola de pedagogia Waldorf e também esse projeto que começou há algum tempo atrás, que é a Escola Livre. A Escola Livre, ela visa promover a educação em todas as suas formas, né? Desde a autoeducação até uma educação formal, e esse é um dos projetos da Escola Livre, tá? Outro aviso que eu queria dar é com relação a perguntas. Eu sou bem tranquilo, né, com relação a perguntas, então normalmente eu deixo bastante aberto. Só que esse tema de hoje é um tema que vai gerar muita reflexão, ele vai gerar bastante diálogo. Então, se você puder esperar, anotar suas dúvidas aí para a gente conversar no final, vai ser bem melhor para a gente poder ter uma dinâmica melhor aqui nessa live, tá? Tem bastante coisa para falar e provavelmente a gente vai passar aí do tempo contratado. Então, se eu puder falar tudo de uma vez, aí quem que precisar depois ir embora, tudo fica à vontade e a gente tira as dúvidas no final, tá? E aí ficamos aí até a hora que precisar, mas se você puder segurar, eu prefiro. Se for aquela pergunta ali de vida ou morte, tudo bem, a gente conversa sem problema nenhum. Mas se eu puder esperar, seria bem melhor. Então tá, deixa eu passar aqui. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o nosso calendário. Essa é uma primeira de uma série de quatro lives que a gente vai ter. Então, nessa primeira live, a gente vai falar sobre a nossa relação com o dinheiro, alguns bloqueios que a gente tem com relação ao dinheiro, enfim, uma reflexão ali sobre todos esses aspectos, né? E depois, nos próximos encontros, a gente vai falar sobre os 3 pilares aí da organização financeira, que é gastar com mais consciência, né? Aumentar a renda e investir melhor o nosso dinheiro. Tá? A live de hoje ela vai ser um pouco mais de reflexão, um pouco mais teórica, e as outras 3 lives vão ser bem mais prático, bem mais mão na massa com esses temas. Mas para a gente falar desses 3 aspectos, acho que a gente precisa ter uma reflexão antes sobre o que é o dinheiro. De alguma forma, a gente já sabe do que a gente precisa fazer para ter uma melhora financeira, né? Primeira coisa, por exemplo, é economizar dinheiro. Todo mundo sabe que
precisa economizar dinheiro para sobrar. Mas muitas vezes tem algumas coisas que nos impedem. A teoria é linda, mas a gente não consegue partir para a prática. Então, a aula de hoje é para a gente pensar sobre esses pontos antes de efetivamente ver as questões práticas. Tá? Então tá, a cadência dos nossos encontros, a gente tinha pensado em fazer uma vez por semana, né, nas quartas-feiras, mas por conta da agenda e da escola livre, na próxima quarta a gente não vai conseguir fazer. E aí depois para frente eu preciso ver como está a agenda de eventos, e então fiquem atentos aí no Facebook da Escola Livre, que a gente vai divulgar aí o calendário dessas próximas lives, ok? Então vamos lá. Hoje, qual que é a dinâmica do nosso encontro aqui? Primeiro eu vou falar sobre a motivação, por que eu decidi criar esse projeto de educação financeira. Depois eu vou me apresentar direito, contar minha história e toda essa trajetória minha com relação à relação com o dinheiro. E depois a gente vai analisar, com base nessa história, as crenças e a nossa relação com o dinheiro, tá? Depois a importância do dinheiro, falar sobre o ciclo do dinheiro também, e todas essas coisas. Ok? Então vamos lá. A motivação. Por que eu resolvi montar essa apresentação? Foi muito por causa da pandemia. A gente tem visto muitas pessoas aí que, quando entrou a pandemia, começaram a passar dificuldades e até às vezes necessidade, porque não tinham um planejamento financeiro, não tinha uma reserva financeira. E dentro lá da Associação Grão Saber, a gente fez algumas iniciativas, até de arrecadação de fundos para algumas famílias. Foi uma atividade muito legal, sim, ajudou muita gente. Mas eu fiquei pensando assim, o que mais eu poderia fazer além disso? É legal você ajudar no momento que a pessoa está no momento crítico ali, mas tem aquele ditado chinês que fala, né, que você dá um peixe para uma pessoa, ela vai estar alimentada por um dia. Você ensina ela a pescar, ela vai estar alimentada para a vida inteira. Então, você ajudar pontualmente com uma ajuda financeira, você vai estar ajudando para aquele momento. Mas, através desse projeto aqui, minha intenção é ensinar essas pessoas a pescar, elas refletirem sobre o momento que elas estão passando e o que elas podem fazer para transformar, para nunca mais acontecer essa dificuldade que elas estão passando, como aconteceu comigo também. E aí, montando esse projeto, eu comecei a pesquisar esses dados, e aí eu fiquei mais chocado ainda, né? Então, eu percebi que isso daí, que 61% da população brasileira, por exemplo, não tem nenhum tipo de investimento. Inclusive, a maioria delas está endividada. Então, isso foi a principal causa dessa pandemia, né? Que as pessoas não tinham reserva, teve alguma coisa ali que quebrou aquele ciclo de trabalho dela, e como ela não tinha reserva, não tinha se planejado, aconteceu o que aconteceu aí com muita gente, né? Aquela velha fábula da cigarra e da formiga, né? A pessoa não se preparou, não trabalhou ali no momento, a formiga não trabalhava no verão, e a cigarra não trabalhava, e chegou no inverno, aí todo mundo sabe aí do final da história, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu aí com muita gente, né? Outra coisa que eu fiquei bastante assustado, descobri que apenas 1% das pessoas que se aposentam aqui no Brasil conseguem se manter com recursos próprios. Então, você vê nesse gráfico, por exemplo, que 28%, por exemplo, depende de caridade para viver depois de aposentadoria. Então, é uma situação bem triste, assim, é bem chato de ver esses números, né? Então, precisamos pensar aí como que a gente consegue transformar essa realidade, né? E mesmo assim, das pessoas que se aposentam, somente 1,2% ganham o teto da aposentadoria. Então, grandes chances de você que está pensando em depender da aposentadoria do INSS, ganhar um valor bem abaixo dessa faixa aí de 3 e 4 mil reais, né? Então, gente, se a gente pensa no cenário brasileiro disso tudo, a gente vê que existe um campo muito grande para a gente evoluir nesse cenário todo, né?
Então eu vou começar agora. Por conta disso, então que eu resolvi montar essas apresentações todas, nesse projeto de educação financeira. Vou começar contando então a minha história. Quem que é o Júlio? Bom, eu sou natural de Belo Horizonte, mas eu vivi a minha infância, desde a minha infância, no meio da minha infância até a idade adulta, no começo da idade adulta, eu vivi em Campinas, no interior de São Paulo. E desde talvez, sabe, meus 12, 13 anos assim, eu sempre gostei muito de economia. O meu pai, ele comprava jornal no final de semana, uma revista semanal, que naquela época não tinha internet. A forma de você se atualizar era ou televisão ali, Jornal Nacional, ou os jornais impressos, né? E quando eu pegava a revista ou o jornal, a primeira coisa que eu lia era o caderno de economia. Eu sempre gostei. Quando mais velho, assim, quando às vezes eu ia trabalhar, viajar, aquela história do aeroporto, você não tinha celular, eu adorava ir na banca de revista, nas livrarias, e pegava as revistas de economia, de empresas, assim, comprava alguma, ou lia, ficava lendo, folheando ali. Então eu sempre gostei desse tema. Mas eu acabei indo mais para a área de tecnologia. Eu estudei engenharia de computação, me formei em engenharia de computação e comecei a trabalhar nessa área. Tá? Comecei a trabalhar inicialmente numa empresa pequena, nós éramos em 4 pessoas somente. Era um apartamento, até um apartamento residencial emprestado, funcionava a empresa. Mas era uma empresa muito legal, assim, eu gostava muito do que eu fazia, eu desenvolvia sistemas, né, criava sistemas e era bem feliz ali. Depois de alguns anos, eu recebi um convite para ir para São Paulo e trabalhar numa empresa multinacional. E era uma oportunidade bem bacana, assim, era uma empresa grande, eu estava início de carreira, precisava fazer meu currículo, e eu resolvi fazer essa transição. Só que eu não iria trabalhar mais com aquilo que eu gostava, eu comecei a trabalhar na área de consultoria. Foi uma oportunidade, assim, incrível, aprendi muita coisa, eu viajei o mundo, eu inclusive trabalhei um ano fora do país, em um projeto, então eu aprendi muita coisa, ganhei muita bagagem. Só que o ponto é que aquele trabalho, eu não gostava daquilo que eu fazia. Então, esse foi, acho que o primeiro elo da cadeia de eventos aí que a gente vai ver, né? Foi o elo da corrente. Eu comecei a fazer uma coisa que eu não gostava. Mas fui tocando, estava no início da carreira, estava crescendo, tinha essas experiências que me atraíam, e com o tempo foi passando, né? Aí eu casei em 2003, e sempre trabalhando nessa área de consultoria, fui cada vez ficando mais sênior, né? E fui tocando a vida assim. Um paralelo aí, uma coisa muito importante dessa história também, foi o meu pai. Meu pai, assim, como todos nós, assim, nós temos nossos defeitos e as nossas qualidades. O meu pai também tinha os seus defeitos e qualidades, né? E um dos defeitos que ele tinha, ele era uma pessoa extremamente perdulária. Ele gastava muito mais do que ele podia e do que ele devia. Só que ele tinha uma qualidade. Meu pai, assim, ele tinha uma lábia fenomenal. Assim, ele dava nó em pingo d'água. Eu acho que se ele fosse político, com certeza ele seria presidente do Brasil. Assim. Ele tinha uma capacidade incrível de convencer as pessoas. Assim. Era fora do comum. Assim. E eu tinha um defeito, assim, na verdade eu tenho até hoje, um defeito que eu não consigo falar não. Tenho dificuldade de falar não para as pessoas. Então você imagina, eu colocava tudo isso num balaio. Então o resultado de tudo isso é que todo dia 15 e dia 30, quando eu recebia, meu pai me ligava e pedia dinheiro emprestado. Então eu ficava naquela coisa, né, assim, puxa, meu pai, né, eu não posso negar uma ajuda para ele, mas por outro lado, eu sabia que aquele dinheiro que eu ia emprestar para ele, ele ia gastar em coisa que não era certa. Era tipo assim, ele tinha que pagar 5 coisas, ele me ligava, eu preciso pagar meu carro, senão vão tomar ele. Eu emprestava o dinheiro para ele, ele pagava coisa ali que estava mais urgente e pegava o resto do dinheiro e ia jantar num restaurante chique, por exemplo. Então, isso foi, no começo, assim, ele foi me enrolando, mas conforme o tempo foi passando, eu fui ficando meio um misto de uma dualidade ali, né? De querer ajudar, mas ficando meio puto porque
esse dinheiro eu sabia que não ia ser bem usado, né? E apesar de eu ficar ralando lá e ganhar esse dinheiro com muito suor. Então isso foi mais um elo da corrente, porque eu acabei inconscientemente desenvolvendo uma técnica. A minha técnica foi a seguinte: eu vou gastar o dinheiro antes dele. Então, assim, eu financiava minha casa, financiava meu carro, eu recebia meu cartão de crédito fechado, eu tinha que gastar aquele dinheiro rápido antes que ele gastasse, porque aí eu não ia ter a consciência pesada de falar não para ele. Eu nunca neguei nada para ele, mas eu sempre emprestava um pouco menos do que ele pedia, por conta disso, né? Até eu sabia que não ia ser bem empregado esse dinheiro. Então foi mais um elo da corrente aí. Inconscientemente, o dinheiro não parava na minha mão. E quando eu era solteiro, ok, né? Eu só era responsável por mim mesmo, então não tinha tanto problema. Quando eu casei, a história muda um pouco de figura, porque você passa a ter uma família. E quando eu tive meus filhos, aí ficou mais complicado ainda, né? Que eu era responsável pela criação deles. Então, essa coisa, essa crença minha, essa coisa inconsciente com o dinheiro perdurou durante muito tempo. Assim, meu pai faleceu em 2014. Até pouquinho tempo atrás eu tinha essa coisa assim, o dinheiro caía na conta, eu ficava com aquele comichão assim, o que eu preciso fazer com esse dinheiro, né? E demorou muito tempo para eu trabalhar essa coisa em mim. Mas aí, voltando à minha história, então eu casei, continuei fazendo aquele trabalho que eu não gostava muito, tentei voltar algumas vezes para a área de desenvolvimento, mas não consegui, e fui tocando a vida. Então a gente tinha uma vida assim, típica de brasileiro de classe média. Eu tinha lá, como eu falei, o carro financiado, tinha casa financiada, o dinheiro assim, dava contadinho ali no final do mês, e aí a gente foi vivendo. Em 2010, mais ou menos, não, foi 2010 exatamente, a minha esposa ficou grávida, e eu falei, e agora, né? Como que vai fazer? A nosso dinheiro estava ali contado, e agora a despesa vai aumentar pra caramba. Logo, logo vai vir escola, enfim, todo mundo que tem filho sabe aí como é que é essa história, né? E eu fiquei meio pensando o que vão fazer, o que vão fazer. E alguns meses depois surgiu a oportunidade de eu mudar para Curitiba para ganhar 3 vezes o que eu ganhava. Ganhar o triplo do que eu ganhava lá em Campinas. Era uma mudança de paradigma ali. Antes eu trabalhava como CLT, comecei a trabalhar como contratado, né, como pessoa jurídica, mas aumentou para caramba o ganho. E aí eu pensei, bom, o problema está resolvido, né? Vamos ganhar 3 vezes mais e vamos viver bem confortável. Só que não foi o que aconteceu. Depois eu fui entender, mas na época assim, a gente não aumentou significativamente o nosso padrão de vida, só que o dinheiro misteriosamente não sobrava. Talvez até muito por conta dessa coisa que eu contei do meu pai, de precisar gastar o dinheiro o mais rápido possível. Né? Mas fui tocando, a gente veio para Curitiba, eu acabei vindo, era um contrato inicialmente para ficar 1 ano, com a possibilidade de renovação, e o fato é que eu acabei ficando 6 anos e meio nessa empresa. Né? E no começo a gente veio, não sabia se ia fixar residência aqui ou não, eu mantive minha casa lá em Campinas. Foi passando o tempo, a gente resolveu ficar aqui definitivamente, eu vendi minha casa lá e comprei um terreno aqui em Curitiba para construir. E aí, assim, sabe aquela história quando você vai, por exemplo, contratar a internet na sua casa, ter lá um plano que você precisa, custa R$ 90. Um plano que tem o dobro da velocidade custa 100. Você fala, vou pegar o de 100, que é R$ 10 só de diferença, só que ele é o dobro, né? Então, apesar de você não precisar, você acaba porque a relação custo-benefício ali é melhor, né? E a gente acabou sendo assim com esse nosso terreno. Eu achei um terreno enorme, assim, com preço bom, e acabamos comprando e começamos a construir nossa casa. E esse foi mais um elo da corrente aí. Esse terreno que era muito grande e de alguns anos o IPTU dele mais do que dobrou e acabou se mostrando uma decisão errada, né? Mas aí começamos a construir a casa e aí a situação no trabalho estava assim, cada vez pior. Assim, eu não conseguia produzir muito, porque eu trabalhava aí há quase 15 anos numa coisa que eu não gostava. O clima da empresa começou a ficar muito ruim
em termos de clima mesmo, de ambiente de trabalho, né? Aquelas coisas de política, de um puxar o tapete do outro, e já não tinha mais, como eu era terceiro, existia uma discriminação entre os funcionários e os terceiros, foi um negócio bem complicado mesmo. E como eu já não fazia o que eu não gostava, juntava tudo isso, a minha produtividade foi caindo. E a empresa também passou por alguns momentos difíceis lá, então o contrato que era renovado a cada ano começou a ser renovado a cada 6 meses, depois de vez em quando a cada 3 meses. Então começou a gerar uma insegurança. Aí o que eu fiz? No começo de 2016, eles renovaram meu contrato por 6 meses, né, lá em março de 2016. Eu falei, eu vou pegar um empréstimo no banco para agilizar o término da construção da minha casa. Eu tinha um bom relacionamento com o banco, né, porque eu ganhava muito bem, e acabei conseguindo um empréstimo, não financiamento para construção, essa foi a minha sorte. Peguei um empréstimo pessoal mesmo, como os juros estava relativamente baixo. E na época acho que eu peguei, foi 120 mil, se não me engano, para terminar minha casa. Aí deu um gás assim na casa, e a situação da empresa cada vez piorando mais. Eu sei que chegou em 31 de dezembro de 2016, eles terminaram meu contrato. E a minha casa não estava pronta. E eu lembro, assim, em outubro de 2016, eles me avisaram que eles não iam renovar meu contrato mais. E 15 dias antes, teve um dia lá que eu fui tomar café com um colega meu, até e ele estava contando, discutindo sobre a situação da empresa, sobre essa questão do trabalho, né? E eu falei para ele assim, André, cara, eu não estou conseguindo trabalhar. Eu estou com um bloqueio aqui, eu não consigo. Eu sei que eu tenho trabalho, eu preciso desse dinheiro, eu tenho um filho para criar, mas eu não consigo fazer meu trabalho, de tão péssimo que estava o clima ali. E aí acabou finalizando meu contrato, minha casa não ficou pronta, eu tive que mudar correndo para minha casa, do jeito que ela estava, sem acabar mesmo, para poder sair do aluguel. E aí, em novembro de 2016, eu mudei para essa casa, do jeito que deu. Em janeiro, eu saí, no começo de janeiro, eu já não trabalhava mais nessa empresa. E aí eu parei, eu vou tirar uns 15 dias de férias aí para refletir sobre a minha vida. E eu decidi que eu não queria mais fazer aquilo. Realmente chegou no meu limite, eu não queria, eu não gostava mais daquilo. E eu não estava produzindo o tanto que eu poderia produzir, que eu costumava produzir por conta disso. Eu resolvi voltar para a área de desenvolvimento. E, assim, para quem não é da área de TI, imagina, por exemplo, assim, que tem uma pessoa que é um dermatologista, e aí depois de 20 anos de carreira resolve ser um cardiologista. Então, apesar de ser medicina, a pessoa tem que começar do zero de novo, né, praticamente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu resolvi, e como eu já não sou recém-formado mais, começar uma carreira nova é muito complicado. Então eu resolvi empreender, comecei a pegar alguns projetos, mas eu não tinha muita experiência na área. Peguei um projeto ou outro ali, mas nada relativamente grande, né? Então uma coisa que acabou não decolando esse projeto, né? E foi passando o tempo, uns meses, eu sem trabalhar, o dinheiro não dava, e chegou em abril de 2017, eu não consegui mais pagar o banco e fiquei inadimplente. Daqueles 120 mil, tinha pago acho que uns 40, ficou faltando 80 mil, que eu não tinha mais como pagar, e aquilo lá para mim foi, assim, foi a morte, assim, porque eu sou um cara muito correto, assim, muito honesto, assim, e nunca tinha acontecido isso comigo, né, de ficar devendo, mesmo que seja para o banco. Então, aquilo assim, me deixou muito para baixo mesmo. Mas não tinha o que fazer e falei, beleza, vamos em frente, né? Eu sei que esses 80 mil, depois de um tempo, aí no pico, isso virou 250 mil reais só de juros do banco, né? E a situação continuou nesse curso, né, sem ter muita mudança. Eu sei que no meio do ano, eu cheguei num nível de estresse tão grande, né, porque tinha meus filhos ali para criar, o dinheiro não entrava, os projetos não rolavam. E eu cheguei num nível de estresse tão grande que eu tive um descolamento de retina no olho esquerdo.
Aí eu fiz uma cirurgia, descolou. Eu sei que eu fiz 5 cirurgias no prazo de 6 meses, mais ou menos, e ficava naquela cola de escola, cola de escola. Eu sei que na última cirurgia, por conta de um erro médico, eu acabei perdendo a visão e quase que eu perco o meu olho fisicamente. O olho ele explodiu, assim, como se fosse uma jabuticaba quando você aperta. E vazou líquido, enfim, eu perdi um pouco, o meu olho esquerdo ele é meio murcho, assim, por conta disso tudo. Então, assim, olha, todo esse estresse financeiro me causou até gerou um problema físico muito, muito grande, né? Até eu comecei agora um canal no YouTube falando sobre educação financeira, e o meu canal chama Olho da Cara, justamente por isso, porque a falta de educação financeira me custou literalmente o olho da cara, né? Essa é o mote aí desse canal do YouTube. E aí chegou nesse ponto, eu falei, não, chega, cansei de brincar, vamos brincar de outra coisa, não quero mais isso. Agora não dá mais, daqui para frente não dá para continuar. E no determinado dia, eu estava navegando pela internet lá, abri o YouTube, eu não lembro que eu pesquisei lá alguma coisa do tipo como pagar as suas dívidas, como melhorar a sua vida financeira, eu não lembro qual foi o problema, ou a pesquisa que eu fiz. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que a garganta está seca. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube lá, como pagar suas dívidas, enfim. E eu vi um vídeo, achei muito legal, até chamei a minha esposa, Thaís, para ver esse vídeo junto, a gente viu lá, poxa, que legal, olha só, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí, nessa hora, o algoritmo do YouTube lá funcionou muito bem, porque ele começou a ver, eu comecei a ver um vídeo, um outro, e aí comecei a consumir esse material sobre educação financeira. Como eu já gostava daquela parte de economia, como comentei no começo, eu comecei a estudar, e comecei a entender tudo que eu tinha feito de errado, todos aqueles elos daquela corrente que aconteceram, que me fizeram chegar nesse ponto. E aí comecei a bolar um plano para a gente sair daquela situação. Então, daqui nos próximos encontros, eu vou dividir com vocês esse plano, tudo que eu fiz para mudar essa situação toda, né? Mas o fato é que eu comecei a trabalhar nesse plano, mas ele ainda não estava deslanchando. Eu percebi que tinha alguma coisa ainda que me bloqueava para seguir em frente. E aí comecei também a estudar sobre o porquê que isso acontecia, né? E aí surgiu a ideia dessa primeira live, que é assim, quais são as crenças que nós temos com o dinheiro, coisas que são internas nossas, do nosso inconsciente, e até coisas externas aí do nosso ambiente que colocam barreiras ali que impedem a gente de prosperar. E aí, quando eu entendi isso, a coisa começou a andar. O fato é que eu saí de uma situação que eu tinha lá, como eu falei, eu cheguei a ter uma dívida de mais de 300 mil reais, há pouco menos de 4 anos atrás, para uma situação hoje que eu ainda não atingi minha liberdade financeira, mas eu estou caminhando aí a passos bem largos para chegar nisso. Hoje eu já tenho cerca de uns 15 a 20% da minha renda passiva já vindo de investimentos. Assim. Então, eu estou numa situação infinitamente mais confortável do que eu estava antes. E acho que todo esse aprendizado que eu tive ao longo desse tempo, eu acho que precisa ser passado para frente. Assim, uma coisa que eu senti vendo a dificuldade das pessoas aí ao longo dessa pandemia, que precisavam também ouvir essas coisas para se sentirem aí estimulados e inspirados para também fazer essa transformação. Né? Então, gente, é isso. Com relação a esse plano, a gente vai ver mais com calma, mas eu queria passar esse background aí para vocês entenderem depois quem que é o Júlio, por que o Júlio está falando para mim aí sobre educação financeira, né? Qual que é a propriedade que eu tenho para dividir com vocês esses conhecimentos. Né? Então foi isso, através de todo esse aprendizado,
que a vida me forçou a ter. E, no final das contas, assim, eu vejo isso como uma coisa boa, porque se eu tivesse hoje trabalhando naquela mesma empresa que eu estava lá, ia estar ganhando bem, mas ia ser infeliz e ia depender desse trabalho para a vida toda. Hoje eu estou numa situação que eu cada vez menos dependo do meu trabalho para ter uma renda. Né? Bom, falei bastante coisa aí sobre a minha história e agora vamos entender, então, por que a gente vive nesse piloto automático e o que impede a gente de mudar, de fazer essa transformação. Né? Então, a primeira coisa são crenças que nós temos com relação ao dinheiro. Por exemplo, eu tinha aquela crença inconsciente lá que eu precisava gastar o dinheiro o mais rápido possível. E tem outras crenças que eu vou falar mais para frente também que eu tinha, mas são coisas que são internas minhas. Tá? E assim, a gente, não só essas crenças, mas os nossos valores, nossa educação, da onde que ela vem, né? Então ela vem um pouco da nossa essência, né, do que a gente é, como a gente nasce. Cada um tem a sua característica. Então, por exemplo, você pega irmãos que têm a mesma criação e muitas vezes eles têm personalidades completamente diferentes. Né? Por que isso? Porque cada pessoa tem a sua individualidade, o seu modo de ver a vida. Né? Depois disso, a gente tem uma esfera um pouco maior, que é a educação que os nossos pais dão, e os educadores também, em menor grau, mas principalmente dos pais. O que eles nos ensinam? Quais são os valores que eles nos passam em todos os aspectos da vida, né? Isso também, de alguma certa forma, influencia aí no nosso caráter, nas nossas crenças, como a gente é. E no final, por fim, né, o meio em que a gente vive, a sociedade, ela também tem um conjunto de valores ali que acabam influenciando como nós somos. Né? Então, por exemplo, se eu fosse criado na mesma família, só que no Japão ou no Afeganistão, por exemplo, eu ia ter valores completamente diferentes. Né? Então, assim, as crenças que a gente tem sobre o dinheiro podem vir desses três campos. Né? Então, tem coisas que eu mesmo acredito, tem coisas que os nossos pais nos ensinam sobre o dinheiro. Então, aquela coisa, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito assim, é que você precisa trabalhar só para ter o básico ali para sobreviver. Vamos começar a conversar já sobre isso mais tarde também. Mas isso é uma crença que os pais passam para os filhos, por exemplo. Se é bom, se é ruim, isso não vem ao caso, mas é uma crença. Ou a sociedade também tem um marketing, principalmente, né? A sociedade tem essa cultura do nossa sociedade tem a cultura do consumo, né? De consumir, de comprar. Isso tudo também acaba influenciando aí na nossa crença sobre o dinheiro. Então, assim, na live de hoje eu vou trazer uma reflexão sobre várias crenças, vários bloqueios que eu consegui elencar. Não é um conjunto finito, tem outras coisas também, mas no final a gente pode até trocar uma ideia. Se alguém tiver alguma sugestão de outra coisa aí, também vai ser bem-vindo, bem legal se puder contribuir. Tá? Mas o ponto é que as crenças que são da sociedade ou que os nossos pais nos colocaram, nos trouxeram, são crenças que são um pouco mais fáceis da gente transformar. Aquelas coisas que são internas nossas, provavelmente você vai precisar de ajuda aí especializada, de talvez fazer uma terapia ou uma coisa. Mas o ponto dessa live aqui, o meu objetivo é pelo menos trazer isso à tona e para que você possa refletir se você tem alguma crença e quais são elas, e se você precisa de algum desbloqueio dessas crenças, e de repente procurar ajuda. Né? As outras, com essas camadas externas, são mais fáceis da gente refletir e transformar. Né? Então, essas crenças, esses implantes que a gente tem, que a sociedade nos traz, elas são basicamente vindas de três fatores. Né? Tem os fatores econômicos, políticos e sociais. O que são os fatores econômicos? Né? Isso vem principalmente das instituições financeiras. Né?
as instituições financeiras, os bancos, principalmente, eles vendem muito essa coisa da antecipação dos sonhos. Isso foi uma coisa assim, quando eu trabalhei com pessoas do mundo todo, né? E tinha uma vez uma pessoa que estava conversando com, acho que era um alemão, se não me engano. O cara falou assim, eu sou da Alemanha, isso aqui, na reunião, né? E a pessoa falou assim, que legal, eu já fui para a Alemanha. Gostei muito, achei muito legal, tal, fui de férias, né? Mas agora o duro é que você ficar pagando a passagem, né? Fica pagando em 12 vezes essa viagem, né? O alemão não entendeu que lá, falou assim, mas como assim, né? Eu falei, não, eu fiz a viagem, comprei a passagem, parcelei lá em 12 vezes. Daí ele falou assim, mas não entendo, como assim? Daí a pessoa perguntou assim, explicou, né? Falou, a gente compra a passagem e você vai pagando ali ao longo dos próximos meses. O cara falou, sério? Daí a pessoa aqui no Brasil falou, sério, mas como vocês fazem na Alemanha? O cara falou, se a gente não tem dinheiro, a gente não viaja, simples assim. Então, esse choque de cultura foi muito grande. Assim. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa do antecipação dos sonhos. Né? Você começa a trabalhar, você já quer comprar o carrão, você já quer comprar uma casa grande, e essa antecipação desses sonhos acaba gerando muito custo para a gente. Né? Cultura do boleto também, né? E para facilitar essa coisa da antecipação, a gente tem o boleto, que é uma instituição nacional, né? Igual a tomada de 3 pinos lá, que só existe no Brasil. O boleto é uma coisa muito fácil de você contrair uma dívida com boleto. Vai lá na Casa Bahia, eles emitem um carnê lá com um monte de boleto. Então isso facilita esse consumo, essa cultura de você não poupar. E a facilidade de crédito que a gente tem aqui no Brasil também, você entra no site do banco, lá você vai tirar dinheiro no caixa eletrônico, tem lá aquela foto da família Doriana, lá todo mundo sorrindo, com o cachorro colaborador sentado com a língua de fora, todo mundo feliz, aquela frase de efeito lá, né? O banco X está aqui para ajudar nos seus sonhos, tal. E te empresta um valor absurdo, e aí você acaba se enrolando cada vez mais. Então tem esse bloqueio. Né? Vou dar um exemplo aqui, de antecipação de sonhos. Imagina essa casa. Vamos supor um caso hipotético, que você está mudando de cidade e você quer comprar uma casa, mas não consegue ver a casa. Você está, por exemplo, em Belém e vai mudar para Porto Alegre. Aí você vê essa casa na internet, você liga para o corretor e fala, essa casa está como na foto aí. Não, suas fotos são bacanas, né? Não, a casa está boa, sim, a casa está ótima, pode ficar sossegado. Aí você vai lá e compra essa casa. Aí quando você muda de cidade, você chega lá, o corredor pega a chave, a hora que você vai ver a casa, você chega lá, você encontra essa casa aqui. Aí você liga pro corretor, puta da vida, mas você falou que a foto... Eu falei que a foto era bonita, eu falei que a casa estava boa, mas não falei que a foto era da casa. É uma situação meio surreal, meio hipotética, mas, gente, olha a diferença aqui. E é isso que acontece quando você financia um imóvel em 30 anos. O que eu fiz? Eu peguei uma casa de 500 mil reais, procurei na internet, e procurei na mesma cidade, no mesmo bairro, para não ter diferença aí de valorização imobiliária. Peguei uma casa de 500 mil, simulei esse financiamento no meu banco, e procurei uma casa com o valor que você gasta. Então, no fundo, quando você tem uma antecipação de sonhos, é isso. Você compra uma casa igual aquela da direita, uma casa bem simples, e acaba pagando o equivalente a uma casa dessa do lado esquerdo, que é uma casa infinitamente superior. Então, isso que é a antecipação de sonhos. Tá? Isso que a gente vive hoje no Brasil. Né? Outra coisa, como eu estava falando, do banco. Eu tirei frases de sites de bancos aqui no Brasil, essa semana até. E olha só a linguagem que eles fazem, que eles usam, né? Ao empréstimo sim, seja qual for o seu momento, a Caixa tem a opção de crédito para tirar os seus planos do papel. Tipo, não deixe para amanhã, não junte o dinheiro para fazer os seus sonhos. Faça agora e pega o empréstimo.
Então, isso está toda hora nos bombardeando, nos fazendo consumir cada vez mais. Né? Fatores políticos. Aqui tem algumas coisas. Né? Primeiro, a dependência externa desde os tempos aí do Brasil colônia. Né? O Brasil, ele sempre foi dependente de outros países. Né? Lá no começo era dependente de Portugal, e depois, mais para frente, dos países desenvolvidos. Eu lembro que minha avó, por exemplo, ela nasceu em 1913. E ela contava para mim que, assim, quando ela era menina, era tudo importado aqui no Brasil, não tinha nada. Porque até queijo era importado. Queijo, salame, algumas coisas assim industrializadas, era tudo importado. Tinha só queijo branco, ela falava, assim, os queijos mais simples, mas era tudo... A gente dependia do exterior. Então criava aquela cultura que o Brasil ele não consegue caminhar pelas suas próprias pernas. A gente sempre depende dos outros. A gente não é capaz de fazer, de chegar, sair do outro lado. A gente sempre depende de alguém. E tem esse segundo ponto aí, assistencialismo e políticas populistas. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Esse segundo ponto aí, assim, sem querer entrar em discussões políticas, mas o Brasil, a América do Sul, a América Latina em geral, tem esse viés populista, que assim, a Venezuela, por exemplo, é um caso bem emblemático. Né? A Venezuela era um país assim, maravilhoso. Quem conhece o Flávio Augusto, por exemplo, o fundador da WhatsApp, o cara bilionário, ele conta na história dele que ele foi para a Venezuela, no começo da carreira dele, abriu uma escola de inglês lá, uma franquia que ele trabalhava. E ele fala que a Venezuela é um país assim, sensacional, ele adorava a Venezuela. E hoje a gente vê a Venezuela do jeito que está lá, a inflação de 2 milhões por cento ao ano. E qual que é E hoje, apesar dessa inflação gigante, o país está destruído, você não tem carro na rua porque não tem pneu para comprar, não tem bateria de carro para comprar. Apesar disso, tem uma grande parcela da população que adora o Maduro, que adorava o Hugo Chávez, porque eles têm essa política do assistencialismo. O que o governo faz? Ele detona o país inteiro e dá assistência social para as pessoas. Então isso cria uma dependência para os governantes ali se manterem no poder. Né? Então, eles dão a cesta básica, dão moradia para as pessoas, e as pessoas se acomodam, e também isso não estimula ninguém a lutar pelo seu futuro, a trabalhar, e, enfim, isso é uma forma aí até de manutenção de poder. Né? Então isso cria uma cultura que a gente não consegue se virar. Que é outro exemplo também, quantas vezes vocês já viram na televisão, parece nas Olimpíadas, lá parece uma mensagem, uma reportagem no jornal, na internet, né? O brasileiro conquista a medalha de bronze na esgrima, por exemplo, alguma coisa assim. Aí aparece a entrevista lá do atleta, né? Eu fiz tudo com meus próprios meios, o governo não me ajuda, eu não tenho patrocínio, enfim, fica chorando lá as pitangas. Né? Mas pega, assim, do histórico de medalhas, quais são os países que têm mais medalhas? Então você tem lá a Rússia, a China, que tem bastante medalhas, porque tem uma questão aí de propaganda do governo, enfim, é outra coisa. Mas os Estados Unidos é um dos países que mais tem medalhas. E quanto que o governo dos Estados Unidos investe nesses atletas? Zero. Porque lá eles têm uma cultura diferente da nossa. Assim, o americano, ele trabalha basicamente por duas coisas. Ele trabalha para juntar dinheiro para se aposentar e para pagar a faculdade dos filhos. O cara que não faz isso, ele é o loser, né? O perdedor, o cara que não venceu na vida. Então, assim, para a faculdade, porque a faculdade lá é muito cara. Então, para ele minimizar esse gasto com a faculdade, as universidades lá, elas dão muito valor para o esporte. Então, o que os pais fazem? Ele investe no filho desde pequenininho, ele estimula o filho a praticar esportes. Isso tem diversos benefícios, assim.
enfim, o esporte faz bem para a saúde, estimula ali a convivência entre pais e filhos, e, enfim, o benefício disso tudo é que o pai consegue uma bolsa de estudos para o filho na faculdade, então ele consegue economizar uma grana boa ali. Então, quem investe nos atletas lá nos Estados Unidos são as próprias famílias, né? E você vê os caras ganhando quadro de medalhas. Então, aqui a gente tem muito essa coisa do assistencialismo, da dependência, e a gente acha que nunca pode chegar, que não pode se transformar, mas tem muita coisa que só depende da gente mesmo, de fazer, de ir em frente, de fazer acontecer, né? Mas não existe aqui essa vontade, né, de fazer essa transformação. Outra coisa, fatores sociais. Então a gente tem um modelo de assistencialismo, que eu vou falar aí no próximo slide, e muitas outras crenças em que rico é desonesto, que rico é ganancioso. Então a gente vai ver também sobre esses modelos aí. Isso vem muito de uma historinha que eu vou contar agora. Então, no dia 22 de abril de 1500, um cara chamado Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. E podem ficar tranquilos que eu não vou contar a história toda não, tá? Mas o ponto é, quem que veio com o Pedro Álvares Cabral para o Brasil? Os jesuítas. Tá? Então, desde aquela época até, sei lá, metade dos anos 80, a Igreja Católica ela exerceu uma influência muito grande na sociedade brasileira. Né? A partir dos anos 80, a Igreja perde um pouco do poder e começam a aparecer outras religiões, mas muitas delas são religiões protestantes, né, que também seguem mais ou menos o mesmo modelo de assistencialismo, né, que é esse modelo que está desenhado aí nesse gráfico aí, do slide. Então, como que funciona esse modelo de assistencialismo? Um modelo bastante interessante, que é assim, você tem os fiéis, eles contribuem com a igreja, dão o dízimo, enfim, dão a contribuição deles, e aquela história da união faz a força, né? A igreja junta tudo isso, e com esse bolo de dinheiro, ela consegue construir hospitais, consegue construir escolas. E por que isso é bacana? Porque provavelmente as pessoas individualmente não conseguiriam construir um hospital. Quem é da área médica aí sabe que para você construir um hospital, você precisa de um caminhão de dinheiro e mais outro caminhão para manter esse hospital, né? Então é um modelo que possibilita isso daí. E de fato, se você pegar uma cidade média para grande aqui no Brasil, toda cidade tem um hospital aí chamado Santa Casa, não tem? Toda cidade grande tem pelo menos no bairro, ali na região, ou numa cidade média, tem pelo menos uma escola de padre ou uma escola de freira também que foi que é mantida pela igreja, né? No Canadá, por exemplo, você tem escolas que são gratuitas, né? E você pode escolher as escolas públicas ou as escolas católicas. As escolas católicas são de graça no Canadá, inclusive. Então, esse modelo de assistencialismo, ele é bacana nesse sentido, mas ele tem alguns efeitos colaterais. Tá? Bom, antes de tudo, também vamos fazer um disclaimer aqui. Eu não estou falando, tá, gente, que esse modelo é certo, que é errado, que é bom, é ruim, tá? Eu só estou falando como foi e quais as consequências aí para o nosso assunto de hoje, tá? Não estou fazendo nenhum julgamento aqui, tá? Então, quais são os efeitos colaterais disso para a gente, para a sociedade? O primeiro, que isso não criou em nós uma cultura de assistencialismo individual. O brasileiro não tem a cultura de ajudar os outros. Tem algumas ações pontuais ali de uma pessoa que está precisando, você vai lá, dá alguma coisa, mas não tem uma coisa consistente, né? E, por outro lado, além de ter essa coisa do assistencialismo, acaba gerando um implante na nossa cabeça com relação ao dinheiro, que é o seguinte:
Imagina lá atrás, aquelas cidades pequenas do interior, ou mesmo as cidades de hoje, que antigamente eram muito menores, e você tinha a paróquia lá da cidade, a igreja matriz ali, principal da cidade, né, que ela ficava bem no meio da cidade. Imagina que uma pessoa ali começa a se despontar, ela começa a ganhar dinheiro, e aí o que acontece? Aí cresce lá, começa aquela fofoca na cidade, ó, fulano ali, o Zezinho da Dona Zezé ali tá bem de vida ali, tá ganhando, comprou umas 10 cabeças de gado ali, já tá por cima da carne seca, né? E aí começa aquela pressão para ele, poxa, mas ele ganhou ali mais, não tá ajudando a igreja, né? Aí cresce o olho do padre também, o padre chama ele para conversar, ó, eu estou vendo aí que você tá bem e tal, você não quer me ajudar mais aí para construir a escola? Eu quero, mas não, padre, mas eu já aumentei aí meu dízimo, não, mas, sabe, e ficava nessa coisa, e as pessoas falando, ó, o cara ali tá ganhando, mas não tá ajudando a igreja. Então isso, gente, ao longo de 200, 300 anos, essa coisa sendo contada, muito provavelmente criou o conceito que dinheiro é pecado, que a pessoa não pode ser rica, ou quando de repente a pessoa é rica, ela também não fala sobre aquilo, ela não se abre, a pessoa começa a ganhar, ela fica quietinha no canto dela lá, porque ela sabe que vai gerar coisas. Então a gente não fala, a gente não tem o hábito de falar muito sobre dinheiro e acaba gerando essas coisas todas, né? Existem outras culturas que têm uma visão totalmente diferente sobre isso, né? Os judeus, por exemplo, eu vou deixar claro aqui que eu não sou judeu, tá? Eu vou falar aqui, mas e também não estou querendo comparar não é questão de comparação de religiões, mas simplesmente de culturas ali, só trazendo o outro lado para a gente ver como são as coisas, né? Os judeus, eles conversam muito mais abertamente, eles têm uma visão totalmente diferente aí sobre o dinheiro, né? Inclusive tem uma historinha bem curiosa. No começo do século passado, na cidade de Nova York, existiam dois caras que foram bem famosos, né? O primeiro deles é o John Rockefeller, que ele era o barão do petróleo. Esse cara, ele teve a maior fortuna dos Estados Unidos em todos os tempos. Hoje o pessoal fala de, sabe, Bill Gates, e Elon Musk, e Jeff Bezos, que tem mais de 100 bilhões de dólares. Mas se você pegar a fortuna do Rockefeller na época e aplicar uma inflação ali de uns 120 anos, você vai ver que a fortuna dele é muito maior do que esses caras, né? E se comparar com o PIB dos Estados Unidos na época e comparar com hoje, a fortuna dele era infinitamente maior. E tinha um outro cara que viveu na mesma época que ele, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Carnegie, que ele era o barão da siderurgia, do aço. Então imagina, naquela época em que o transporte era feito essencialmente por ferrovias, né? E o cara que dominava o aço, tinha o monopólio do aço, também tinha uma fortuna muito parecida com Rockefeller. E os dois, eles eram judeus, e eles tinham muito essa coisa da filantropia individual. E eles tinham eles competiam entre eles para ver quem fazia mais ações sociais, né? Então um ia lá e construía uma escola, o outro ia lá e construía 2 escolas. Aí o outro ia lá, construía um hospital, e o Carnegie construía um hospital maior. Então eles foram competindo assim e criando coisas assim que ficaram para a história, né? Quem já foi para Nova York, por exemplo, talvez tenha ido no Metropolitan Museum, que é um museu que foi construído pelo Rockefeller. É um museu gigante. Se você passar correndo, você demora uns 2, 3 dias para ver tudo. É realmente muito grande, assim. Tem o Rockefeller Center, que é um centro de prédios lá também bem famoso, né? Tudo o cara que construiu. O Carnegie, por exemplo, tem o Carnegie Hall, quem já ouviu falar da casa de shows da Carnegie Hall, um palco de shows aí memoráveis, Tom Jobim, Elis Regina, toda essa galera já fez show lá no Carnegie Hall. Então eles tinham, o americano, e aqui também não querendo comparar uma sociedade com a outra, tá? Mas, e os judeus também, eles têm essa coisa do assistencialismo, da filantropia individual. E eles falam abertamente sobre dinheiro, eles discutem, e isso não é um tabu para eles, né? E eu passo que para a nossa sociedade,
isso é bem complicado de falar sobre esses temas. Né? Então fica aí mais um implante social para você refletir. Será que o que eu penso com o dinheiro? Será que eu acho que dinheiro é pecado? Será que rico é ganancioso? Você tem esses caras aí, exemplo, esses caras do Rockefeller, os caras eram podres de ricos, mas generosos. Então, não necessariamente você ser rico, você ser ganancioso. Né? E são caras que trabalharam honestamente, e também você pode ser rico, mas não precisa ser desonesto para ser rico. Né? Isso também é outra coisa que chega da sociedade para a gente. Né? Implantes familiares, essa é uma coisa que muitas vezes vem da família e tem uma linha tênue aqui. Eu também sou partidário dessa filosofia, né? Você só precisa ganhar o básico, né? Você nunca vai vencer na vida também, é uma coisa que às vezes os pais falam para os filhos, né? Então vamos fazer um exercício aqui, vou dar uma paradinha aí de falar. Eu queria que vocês pegassem aí uma caneta, um papel para anotar, ou, sei lá, abre o Notepad no celular, no computador, ou escreve no celular. Eu queria que vocês anotassem, pensa com carinho aí, um valor que você gostaria de ganhar por mês. Assim, quanto que você se sentiria confortável, quanto que você se sentiria feliz, qual que é o seu objetivo de vida, qual que é a sua renda mensal que você gostaria de ter, tá? Eu vou dar 1 minuto para vocês aí, para pensar nesse valor aí. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Legal. Estou falando, boa quanto à reflexão. Coloque aí no chat, pessoal, se vocês já escreveram, tá? Ninguém precisa compartilhar o valor, tá? Uma coisa bem particular aí, pode ficar tranquilos. Mas só dá um ok ali, dá ok, aí eu sigo em frente, tá? Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou com 2 monitores, aqui no monitor eu estou vendo o chat. A Gabriela falou ok, Bertolini ok. Ariane, legal. Então tá, vamos pensar o seguinte. Esse valor que você escreveu é o que você gostaria de ganhar. E, assim, eu também penso que, assim, eu não quero ser podre de rico, isso não é o meu objetivo. Eu queria ter uma renda que satisfizesse aí o básico e algumas coisas aí que eu realmente gosto de fazer. Gosto de viajar, por exemplo. Eu gosto de conhecer outras culturas. Enfim, é uma coisa que demanda um pouco de dinheiro ali. Mas eu tô ok, assim, se eu não conseguir isso, não é isso que vai me fazer feliz ou não, tá? Então, mas tem um seguinte ponto. Vamos pegar esse valor que você anotou e faz a seguinte conta. Agora, multiplica esse valor por 200. Eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês, para facilitar a conta de quem tem dificuldade aí com a matemática. Então, por exemplo, quem escreveu R$1.000, o valor dessa conta aí vai ser 200 mil. Quem colocou 5 mil vai ser 1 milhão. E quem colocou 10 mil vai ser 2 milhões. O que significa aí? Quem colocou mais, quem colocou 20 mil, por exemplo, é só fazer a conta, fica mais fácil aí, 4 milhões e assim por diante. O que significa isso? Então, assim, para você ter uma renda mensal, por exemplo, de R$5.000 por mês, você precisa ter aplicado no banco R$1 milhão. Considerando aí uma aplicação de risco baixo para médio e com a atual taxa de juros que a gente está hoje, tá? Considerei aí 0,5% ao mês, que é uma taxa bem factível. Tá? Você consegue mais,
mas se você correndo algum certo risco. Se você quiser colocar totalmente na renda fixa, numa poupança aí, você vai ter que juntar muito mais do que isso. Então, qual que é o ponto aqui desse? Você só precisa ganhar o básico. Ok, para eu ganhar o básico e eu não precisar depender lá da Previdência, eu vou precisar juntar R$ 1 milhão, por exemplo, para ganhar R$ 5.000. Então, apesar de eu querer viver com o básico, eu preciso me preparar para isso. E para me preparar para isso, eu preciso ganhar o dinheiro além do básico. E é isso que essa crença, ela é... Por isso que eu falei, ela tem uma linha tênue ali entre você ganhar o básico e ter que juntar o básico. Né? Se você só ganha o básico e não junta esse dinheiro, você corre um sério risco ali de repente, ficar sem esse dinheiro. Uma reflexão que me veio aqui sobre isso, e voltando lá no início da palestra, aquela situação em que 61% das pessoas não tem uma reserva, me lembra um filme bem antigo, da década de 90, não sei quem assistiu, chama Velocidade Máxima, com a Sandra Bullock. O filme em si não tem nada de mais, tá? Quem não assistiu, não se preocupe, que não é um filme de sessão da tarde, assim. Mas a metáfora é bem legal aqui. O filme, ele passa a história de um ônibus escolar que, em certa altura, coloca uma bomba embaixo desse ônibus, e essa bomba vai explodir se o ônibus baixar de uma certa velocidade, acho que era 30 km por hora. Então o ônibus tinha que estar em constante movimento, senão ele explodia. E a pessoa que não junta, não faz essa reserva de dinheiro, ela está na mesma situação do ônibus, ela não pode parar de trabalhar. Se ela parar de trabalhar, ela explode igual o ônibus ali. Então foi isso que aconteceu com muita gente na pandemia, e é isso que acontece com quem só trabalhar para ganhar ali o pão de cada dia e não se preocupar em fazer uma reserva aí para o futuro. Então essa crença que você só precisa ganhar o básico, ela é uma coisa legal, muito legal, mas tem que tomar um cuidado aí com esse truque aí, né, que a gente pode cair nele. E se você nunca vai vencer na vida, isso aí não dispensa comentários, né? Isso aí não tem nem o que comentar. Então isso a gente já viu os implantes. Lembra aquelas 3 círculos concêntricos, né, que a gente falou? A gente viu de fora para dentro, né? Os implantes, as crenças que a sociedade nos impôs, depois as crenças que a nossa família nos trouxe, e aí tem os implantes que a nossa própria experiência nos traz, né? Então, e aqui pode ser qualquer coisa, gente, não tem muito como falar assim, não tem como enumerar, cada pessoa tem uma particularidade, mas o importante aqui é você pensar por que você não prospera, né? Por exemplo, uma coisa que pode vir da própria experiência é aquela pessoa que tenta empreender, que cria um negócio próprio, mas por algum motivo ela não prospera, aquele negócio não vai para frente. E ela tentou uma vez, aquilo não deu certo, talvez por motivos que não sejam dela, mas essa pessoa acaba criando o estigma, a crença de que ela não consegue empreender, que ela não serve para isso, que ela não consegue ganhar dinheiro, baseado numa experiência que ela teve. E aqui que eu falei, assim, isso aqui tem um leque infinito de opções, e se você... É uma tarefa difícil, de repente, você chegar numa conclusão que você tem alguma coisa nesse sentido, mas aí só com a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, você fazer uma terapia, uma análise para te ajudar com essas crenças aí. Então, quando eu cheguei naquele ponto ali, ponto da virada que eu falei, que eu criei aquele plano, mas aquele plano não decolava, foi muito desse daqui, ó, você não precisa... Além de ter aquele bloqueio de ter que gastar o dinheiro o mais rápido possível, eu tinha muito disso de... eu só preciso do básico, eu não preciso de muito para ser feliz. Eu faço constantemente esse exercício de conseguir viver com pouco, de ser feliz com pouco, mas eu não saquei isso. Que apesar de ser feliz com pouco,
eu preciso juntar um certo dinheiro ali para ter essa tranquilidade. Tá? Então, a partir do momento que eu desbloqueei isso, que eu comecei a ter prosperidade. Beleza? Então, aqui eu já trouxe aquele slide de novo, né, da motivação. Então, para você não cair nessa armadilha de ser aqueles 99% de brasileiros que se aposentam sem ter uma condição de se manter, você tem que juntar, sim, um dinheiro bom, tem que se preparar para esse momento para não chegar na aposentadoria e ter que passar necessidade. Porque imagina, eu vivi muito isso, assim, de baixar muito o meu padrão de vida forçadamente. Uma coisa é você fazer isso conscientemente, gradativamente, por vontade própria. Outra coisa é você ser forçado a baixar esse padrão. É muito difícil, é bem difícil mesmo. Agora, imagina fazer isso numa idade que você já tem um declínio físico do seu corpo, você às vezes está sozinho ali, os seus filhos já foram para o mundo, então junta toda essa questão da velhice ali e você ainda ter que depender do dinheiro, assim, deve ser uma situação muito delicada. Então, por isso que eu falo, quanto antes a gente abrir a cabeça para essas coisas, mais a gente vai ter um futuro tranquilo. Então, beleza. Já vimos aqui que então que o dinheiro não é um bicho de sete cabeças, né? Não é aquilo tudo que a gente pensa que ele é. Eu queria que você escrevesse aí no chat, respondesse essa pergunta aí. O que é mais importante que o dinheiro? Quem consegue falar alguma coisa aí? Vamos ver o que aparece aqui. O que vocês imaginam? Vamos lá. Isso é uma outra crença que aparece aí, geralmente nas famílias, né? O dinheiro não é tudo, tal coisa é mais importante. Quem já ouviu isso? O amor é mais importante, o amor ao próximo, sei lá, o tempo com a família. Quem já ouviu essas coisas todas, né? Mas o ponto aqui é o seguinte: você não consegue comparar o dinheiro com o amor, por exemplo, o amor ao próximo, porque são coisas diferentes. O dinheiro é um objeto, é uma coisa física, tá? É uma moeda ali de troca. O amor é a compaixão, a felicidade, são sentimentos. Você não consegue comparar uma coisa com outra. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Vamos trocar o dinheiro por outra coisa. Troca o dinheiro por, sei lá, uma caneta. Então, o que é mais importante na sua vida? Ser feliz ou ter uma caneta? Percebe que não tem como você comparar uma coisa com outra? A ganância, a avareza, são sentimentos, são comportamentos, e isso sim a gente consegue comparar com o amor, com a felicidade. Só que o dinheiro, ele não é, a ganância não é dinheiro, e vice-versa. E essa é outra crença que a gente tem na sociedade, as pessoas confundem muito a ganância com o dinheiro em si. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente viu lá, você pode ser rico e pode ajudar o próximo. Você pode ser rico e ser feliz. Tá? Isso é até uma coisa assim que é bem curioso, tá? É uma crença que a gente tem popular, muitas pessoas acham isso, mas aí o cara trabalha 15, 16 horas por dia para sustentar a família e fala que o dinheiro não é importante, que o importante é o tempo com a família. Só que ele não consegue ficar com a família porque ele tem que trabalhar 15, 16 horas por dia para sustentar a família. Então, alguns casos realmente, assim, por um tempo você tem que fazer isso, mas a pessoa que é rica, por exemplo, ela pode muito bem trabalhar menos para poder se dedicar mais à família. Então tem um paradoxo aí dessa crença que a gente tem de que
dinheiro é ganância, que todo rico é ganancioso, toda pessoa que ganha dinheiro, ela ganha dinheiro porque ela é gananciosa, ou que se eu for rico, eu vou ficar ganancioso. Tá? São coisas diferentes, o dinheiro não tem nada a ver com a ganância. Tá, mas se essas coisas a gente não pode comparar, o que é mais importante que o dinheiro, então? Coisa mais importante que o dinheiro é isso aqui, ó. Tempo. O tempo, sim, a gente consegue comparar com o dinheiro, que apesar de o tempo não ser físico, ele é uma das leis da física, né? É uma das coisas, a física tem a massa e o tempo, né? Por que o tempo é mais importante que o dinheiro? Porque pensa assim, você pode ser o Bill Gates, você pode ser o Elon Musk, que você não vai conseguir comprar nem mais um minuto do seu dia. O seu dia vai ter 24 horas do mesmo jeito que você tem. O tempo ele é finito, ele é escasso. O dinheiro não. Se você estiver andando na rua e perder uma nota de 50 reais, você vai ficar chateado, vai ficar puto, mas aquele dinheiro de algum jeito você vai dar um jeito de conquistar de novo. O tempo não, meu filho. O tempo que passou, um abraço, você não volta mais. Então o tempo, ele é muito importante, muito mais importante do que o dinheiro. Tá, legal, mas como que isso se relaciona? Como que o tempo se relaciona com o dinheiro? Vamos pensar o seguinte. Você trabalha, o que é o ato de trabalhar? O trabalhar, você tem a sua qualificação. Então, se você é um funcionário, você vende uma parte do seu dia, você vende 8 horas do seu dia, por exemplo, para alguém, você se coloca à disposição ali em troca do dinheiro, em troca do seu salário. Então, você vende 8 horas do seu dia para conquistar o seu dinheirinho ali para comprar as coisas que você precisa. Tá? Se você é um autônomo, você é um médico ou um profissional de saúde, por exemplo, você tem a consulta, você cobra uns X reais por aquela consulta e você dedica aquele tempo você doa esse tempo para o seu cliente, para o seu paciente, em troca do dinheiro. A lógica é a mesma, tá? Qual que é o ponto aqui? O ponto todo é que você está trocando algo muito valioso, como a gente viu, que é o tempo, por uma coisa que não, é menos valioso, que é o dinheiro. Então é uma troca injusta ali. Tá? Isso tem até um agravante que você chega uma hora que você começa a melhorar o seu padrão de vida, você trabalha, você vai crescendo na carreira, você ganha mais dinheiro, você aumenta o seu padrão de vida, seu consumo, e para sustentar esse padrão de vida, você acaba tendo que trabalhar mais, e isso fica um círculo vicioso. E aqui tem alguns pontos ali, algumas armadilhas que, se você não prestar atenção, você acaba ficando nessa corrida dos ratos o tempo todo. Que é o seguinte, aqueles gatilhos que a gente viu lá no passado, no começo da live. É o marketing, é o antecipe seus sonhos, tudo aquilo acaba fazendo com que você fique nesse ritmo. Ganância também, se você começa a aumentar o seu padrão de vida, você fica, uau, consigo comprar aquele carrão, consigo comprar aquela joia ali que eu estava querendo. E aí você fala, puxa, eu vou trabalhar mais. E se você deixar a ganância tomar conta ali desse ciclo, você acaba ficando nele para sempre. Então eu vou fazer um outro exercício aqui com vocês. Pensa o seguinte. Imagina uma pessoa que ganha 3 mil reais. E essa pessoa tem de despesas básicas 2.680 reais. Por isso esse valor quebrado para a conta ficar fácil da gente entender, tá? Então, assim, o que é despesa básica? É comida, os impostos, utilities, né? Água, luz, gás, telefone, internet, ou o arroz com feijão ali, tá? Sem ter luxo nenhum. Vamos supor que a pessoa gasta aí 2.680 reais. Ou seja, sobra para ela no final do mês um saldo de 320 reais. Supondo que essa pessoa trabalhe 160 horas por mês, que daí, em média, 20 dias úteis vezes 8 horas,
ela teria um saldo de R$ 2 a hora para gastar em coisas, digamos assim, supérfluas. O que seria um supérfluo nesse caso? O telefone celular, o carro, a casa, todas essas coisas aí que são necessárias também na nossa vida. Né? Qual que é o ponto aqui? Imagina, por exemplo, que essa pessoa quer comprar um carro. E ela tem R$ 2, cada hora que ela trabalha, ela tira R$ 2 para pagar esse carro. Pegando aí o exemplo de um carro popular de R$ 40 mil, ela precisa trabalhar 20 mil horas para se manter e para comprar esse carro. 20 mil horas dá praticamente 11 anos. Dá pouco mais de 10 anos, 10, alguma coisa anos. Então, assim, a pessoa vai trabalhar quase 11 anos da vida dela para comprar aquele carro. Percebe a relação do tempo e do dinheiro? Só que vale 11 anos da minha vida inteiros só para comprar aquele carro? Então, esse é o problema dessa relação aqui. De você ter trocar o tempo muito valioso por algo que nem... que tem o seu valor, mas não é tão valioso quanto o tempo. Beleza, pessoal? Tá, mas você vai estar perguntando, e aí, qual que é a solução disso tudo? A solução é a seguinte, a gente tem como a gente viu no slide passado, né? Imagina então, se você pudesse inverter a equação, se você pudesse fazer o dinheiro trabalhar para você. Como é isso? Lembra aquele exercício que a gente fez lá atrás, que a gente pegou o quanto a gente queria ganhar e multiplicou por 200 e teve aquele valor? Se você tiver aquele valor investido, esse dinheiro que você tem, ele vai gerar a sua renda que você precisa, uma renda mensal, que você precisa para comprar as suas necessidades, enfim. E qual que é o legal disso tudo? Percebe que o trabalho não está aí, o tempo não está aí? Então você não está trocando algo valioso por algo que não é valioso. Muito pelo contrário, você fazendo isso, você vai ter uma liberdade financeira e você vai poder você vai poder trabalhar naquilo que você realmente gosta. Imagina que se você não precisasse depender do seu trabalho para se manter, você quisesse, sei lá, fazer um trabalho social, por exemplo, e você pudesse fazer isso o dia inteiro, se é isso que te move, que te encanta, se você pudesse fazer isso sem estar preocupado se você vai ter dinheiro para pagar suas contas no final do mês. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, essa transformação, tá? De sair dessa corrida dos ratos, aí desse círculo vicioso de trabalhar para ganhar o dinheiro, que se você quebra essa corrente, é como o filme lá, que você vai explodir, você não vai ter dinheiro para continuar alimentando esse ciclo, por uma situação em que você tem essa renda que você não precisa se preocupar com isso. É fácil? Com certeza não é. Para juntar lá, quem colocou lá 1 milhão, 2 milhões, cara, é muito dinheiro. Mas é uma transformação lenta e é uma transformação possível. Tá? E é isso que a gente vai ver aí. Eu vou dar dica para vocês de como sair dessa situação para uma outra situação ali totalmente diferente. Né? Esses dias eu vi na internet uma frase que eu achei muito interessante. Eu vi, acho que foi antes de ontem. Um provérbiozinho popular, né? Falando que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Ou você faz ele trabalhar para você, ou você nunca vai parar de trabalhar para ele. Então, assim, no slide aqui do lado esquerdo, é quando você é escravo do dinheiro. Você trabalha por ele e você vai ficar ali para sempre. E a segunda situação é quando o dinheiro é seu servo. Ele trabalha para você. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar. Aqui estão os endereços aí da Escola Livre. Como eu falei no começo, é uma iniciativa que esse projeto faz parte. Nos próximos dias aí vocês devem receber a notificação das próximas lives, ali daquelas 3 lives que a gente vai falar mais um pouco sobre
um mapa de como você sair daquela situação do endividamento e chegar numa situação de prosperidade, né? Eu vou dar o passo a passo ali, tudo que eu fiz para chegar. Vamos falar também formas de você aumentar a sua renda, não necessariamente trabalhando mais. Então, para você atingir mais rápido aquele valor que você pensou lá de 1 milhão, 2 milhões, enfim. Como você faz para chegar nisso mais rápido, sem ter que se matar. E a terceira live, aliás, a última live, a quarta live, vai ser sobre investimentos, como você, a partir do momento que você começou a juntar um dinheiro, como você investe ele de maneira inteligente também para maximizar os seus ganhos. E aí embaixo também está o meu canal do YouTube, o projeto recente, até eu comecei faz pouco tempo. Tem poucos vídeos, mas aproveita já para se inscrever e ativa o sininho lá que eu estou postando vídeo direto. Agora eu vou dar umas dicas aí sobre investimentos, algumas coisas que eu falei aqui também eu vou falar com mais calma, com mais profundidade lá. Também então aproveita para se inscrever. E é isso, obrigado pessoal. Desculpe aí se eu ofendi alguém, um tema bastante sensível. Toquei alguns temas bem complicados, mas espero não ter ofendido ninguém aí. E aí eu queria abrir agora para vocês aí, para reflexões, para perguntas, e ver o que vocês acharam. Enfim, estamos à disposição agora. Espera um pouquinho só, pessoal, que meu fone caiu aqui. Pronto. Vamos lá. Ninguém tem perguntas? Legal, pessoal. Obrigado pelos agradecimentos aí. Foi um aprendizado muito grande esses tempos aí. Com certeza a gente vai ter muita coisa para falar ainda, tem muita coisa legal para falar. Como eu disse, essa primeira live foi uma live bem reflexiva, assim, bem teórica, né? Mais assim de a gente pensar o que a gente precisa transformar. Mas as outras vão ser bem mais práticas, tá? Bem mais mão na massa. Eu vou falar sobre investimentos na última live, sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, coisas bem práticas mesmo. Tá? A Bertrini perguntou, o valor para se investir pode ser baixo? Pode, Bertrini, pode ser baixo. Quanto você tiver, você consegue investir, tá? A gente vai... Mais pra frente eu vou falar com calma, mas existem classes de ativo, né? Você precisa primeiro fazer a sua reserva de emergência, que é um fundo que, se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, você tem aquilo lá e consiga resgatar fácil. Você consegue aí com R$100, consegue ter já um fundo de emergência, começar a construir, né? Em ações, você a partir de R$10 você consegue investir em ações. E essa é uma coisa bem louca assim do Brasil, né? Você vê muito quando tem greve lá dos bancários, né? Os bancários, os banqueiros aqui no Brasil exploram a massa trabalhadora. Só que, de verdade, com R$9 hoje você consegue virar um banqueiro tecnicamente. Tá? Se você compra uma ação de um banco, você vira um banqueiro. A gente vai ver isso mais para frente. Mas é muito aquela coisa também do brasileiro de esperar assistencialismo, de esperar que a ajuda venha de cima e você transformar as coisas. Né? Mas respondendo essa pergunta, sim, com um pouco de dinheiro você consegue começar. O importante é dar o primeiro passo. O Felipe perguntou qual que é o meu canal. Meu canal chama Olho da Cara Educação Financeira.
Adriane falou gratidão, obrigado. Adriane falou que quer assistir todos os dias, legal. Eu estou me programando para colocar 2 vídeos por semana. Tá, tem 5 vídeos só no canal por enquanto, mas amanhã eu devo soltar um. E a ideia é ela lançar aí os 2 vídeos por semana. E aí, se você se inscrever no canal, você já consegue ser notificado e ir acompanhando. De nada, Felipe. Deixa eu ver aqui mais para cima. O que mais tem de... A Isabel falou, gostei muito, preciso refletir e fazer essa autoanálise. Sim, acho que essa é a principal lição de casa de vocês. Eu queria que vocês saíssem daqui com 2 coisas principais. A primeira é refletir quais são essas crenças que você tem, por que você não consegue prosperar se você não está prosperando. E entendendo essa crença, não precisa ter respostas, mas só fazendo essas perguntas já vai ajudar bastante. Entendendo aquele ciclo do dinheiro ali, aquilo também é muito importante, assim, que momento que você se encontra. Se você está naquele ciclo indefinido ali, se você não conseguir sair daquilo ali, você vai ficar naquilo pro resto da vida e vai chegar na hora de aposentar e perceber que fez coisa errada, que deveria ter mudado lá atrás. Então, essas 2 coisas são muito importantes aí para você sair hoje daqui. Entendendo essas 2 coisas, putz, eu vou ficar bem feliz aí de ter contribuído com isso. Thiago falou, obrigado por disponibilizar. Imagina, Thiago, obrigado. O Britânia falou, pode se investir 50 ou 100 reais? Sim. A Renata perguntou quando é que vai ser o próximo encontro. Como eu falei, a gente está com problema de agenda aqui na Escola Livre. A ideia era fazer um encontro por semana, mas por conta de conflito de agenda, semana que vem a gente não vai conseguir fazer. Então, provavelmente o próximo encontro vai ser daqui a 15 dias, mas a ideia é fazer um encontro toda semana. Até para digerir esse conteúdo, dá tempo de assimilar e vocês conseguirem progredir mais aí. A Olivia falou que é bem leiga, quer entender mais. Legal, Olivia. A ideia é trazer o conteúdo desde o básico mesmo, assim, tá? Nível 0, para quem nunca se interessou pelo assunto, nunca pesquisou, vamos começar mesmo bem do básico mesmo. Então, pode ficar ligado aí que vai conseguir com certeza aprender bastante coisa. O que mais? A Isabel está perguntando, dá para rever? Não sei, eu pedi para o pessoal da técnica aí colocar isso daí. A gente vai gravar, esse vídeo está sendo gravado, mas eu não sei como é que vai ser a logística da coisa aí. Então, Davi, se puder, o Wendel, se puder colocar aí responder no chat como é que vai ser a dinâmica da coisa. Então tá, o pessoal falou aí que vai ser gravado. Mais alguma coisa, pessoal? Se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrando por aqui, então. Não mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe 3. Muito obrigado a todos e a gente se vê em breve. Um abraço e até a próxima.